Boa noite, boa tarde e bom dia! Estamos começando aí mais um bate-papo com missionários. E eu estou de volta, pelo menos nessa terça-feira. Por quê? Porque vocês têm aí o Josemar, que tem feito aí as lives e tem sido muita bênção mesmo. Mas hoje o pessoal me deixou participar, então estou aqui para conversar com um pastor que mora na região sul do Rio Grande do Sul, mas é um homem de missões. Ele já está aí, já está entre nós. É um homem de missões, é alguém que vai estar aí tendo muito assunto para compartilhar, para dividir conosco, e certamente nós aprenderemos muito com ele. Eita, quase me engasguei. Fala, Joãozinho, né? E esse homem, pastor Fabrício, aí já falaram, pastor Fabrício, que ele é o pastor aí da região sul do Rio Grande do Sul, certo? Antes de chamá-lo, eu já vou chamá-lo porque ele está aqui conosco. Eu vou aproveitar esse momento da propaganda obrigatória gratuita. Como assim? É política? Não, é Escolas da Missão. Eis-me aqui. Pessoal, quer saber mais de missão? Quer dar os primeiros passos em missões? Então, no dia 7 de outubro, começaremos a escola do Eis-me aqui de introdução a missões. 7 de outubro, depois quer te formar mais? Manda aí mensagem aí que eu te explico como é que vai funcionar. Ou então, quer saber como fazer missão na sua cidade? Como identificar os principais nichos de necessidade da tua cidade? Como suprir essa necessidade? Escola de Missões Urbanas do Eis-me aqui, que começa dia 5 de outubro. Não perca, imperdível. Meu Deus, são 2 escolas que começam em outubro? Sim. Então entre em contato aí que eu vou te contar como funciona cada uma delas e como tu vai fazer para te inscrever e ser abençoado por isso e abençoar tua cidade, certo? Esse então foi o momento de propaganda obrigatória gratuita. E agora, sem mais delongas, eu vou chamar então o meu amigo pastor Fabrício Ávila para a gente começar aí no nosso bate-papo. Deixa eu achá-lo. Já achei. Vamos conversar então, a conversar. Ei. Olha o homem chegando aí. Salve, salve, pastor Fabrício. A paz do Senhor, varão. Paz do Senhor, pastor Fabrício, pastor da região sul do Rio Grande do Sul. Meu Deus, hein? Que tipo esse, hein? Jesus. Ô, Fabrício, olha só, deixa eu ver aqui como é o som. É aqui como é o som? Deixa eu aumentar o som aqui, porque eu não estou no meu celular. Achei que para poder te ouvir melhor. Bom, pastor Fabrício, primeira coisa, seu muito obrigado por ter aceitado, né, o nosso convite. Eu sei que tu anda aí num mês extremamente cheio, né? Mas gentilmente você deu aí uma data da tua agenda para a gente conversar. Muito obrigado mesmo. Eu vou pegar só um chimarrão aqui, tá? Bom, vamos começar do começo. Eu gostaria, assim, para a gente começar, antes de a gente entrar em missões mesmo, começar a falar das coisas que, né, já viveu e que vais viver em missões, eu gostaria de contar, assim, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, assim, como é que foi que tu conheceu Jesus e começou a caminhar com ele? A coisa é punk. Olha só. Bom, primeiramente, muito boa noite, todo mundo que está aí, todo mundo que está assistindo. Uma alegria também, meu irmão, a gente poder estar junto aqui, né, nessa transmissão e poder compartilhar, poder estar junto também com o pessoal que a gente nem conhece, mas acaba todo mundo se conhecendo depois, né? Essa tela aqui, primeiro ela faz as preliminares, depois ela une. Então isso é tremendo, assim. Eu acho que é um dos maiores presentes que a gente recebeu nesse tempo, né? É nós podermos nos conhecer de longe e nos aproximar. E falar sobre testemunho é uma das coisas que, na verdade, me alegram muito por causa da questão de
saber que existia um Deus que, na verdade, eu jamais imaginaria que existisse. Então, a minha história é um pouco comprida porque eu já nasci com sérios problemas, né? Eu nasci com lesão cerebral, nasci com dificuldades mentais, não conseguia compreender, eu não tinha raciocínio. Tanto é que quando eu comecei a estudar, a minha professora falou com minha mãe e disse, olha, infelizmente ele não tem condições de acompanhar uma escola, então é melhor ele ir para casa, né, e voltar no próximo ano para ver se melhora. E assim foi minha vida lá. Sempre rodei na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Eu não conseguia fazer amigos, eu não conseguia me relacionar, eu tinha sérios problemas. E imagina uma criança crescendo assim num submundo. Eu cresci num submundo não porque as pessoas não me dessem carinho ou não tivessem na minha volta, mas eu não conseguia relacionar. E por não conseguir relacionar, eu não tinha como desenvolver nenhum tipo de relacionamento que pudesse, pelo menos, trazer aquela comunhão de estar junto e de crescer junto. Aí passei por muitas situações, entrei em vários submundos, tentando me encontrar. Tentei ser gótico, não deu. Tentei para o mundo do crime, não deu. E fiz um monte de besteira. Até que eu cheguei à ideia de, bom, eu acho que realmente eu não era para ter nascido. Eu acho que, na verdade, não tem por que eu existir. Então, a minha última tentativa, ou minha última cartada é acabar com a minha vida. Então, vamos ver como é que eu faço. E comecei a pensar, elaborar, enfim. Com 19 anos, mais ou menos, esse era o meu projeto de vida. Vou acabar de existir, porque se eu não tenho paz, se eu não sei quem eu sou, se eu não sei qual é o meu destino, se eu não sei para que eu sirvo, então, para que existir? E tentei, né, fiz de alguma maneira, dei o meu jeito lá, mas nada nunca deu certo. Até que Deus foi movendo sem eu saber que ele existia, né? Porque eu ficava perguntando, pô, será que ele chegava de noite assim? Eu tive depressão profunda até os 19. Quando eu comecei a perceber que a coisa não ia engrenar, aí eu comecei a entrar numa depressão. Aí eu passava as noites inteiras pensando e pensando, e a depressão é assim, né? Ela vai te levando a um pensamento que te leva a outro, que te leva a outro, e quando vê, tu está dentro de um buraco que tu não sabe nem como é que tu entrou. E ali, então, eu comecei a pensar na minha vida. Pô, já tentei de tudo, já tentei tudo quanto é religião, já tentei ser gótico, já fui para o mundo do crime, não me adaptei, já fiz tudo que eu imagino que eu podia fazer, e religião que eu podia buscar, tentei, não deu, então não é para mim a existência mesmo. Só que eu não sabia que esse Deus que eu estava querendo buscar ou conhecer, ele existia sim. E ele estava trabalhando. E aí eu me lembro que foi num determinado tempo da minha vida que eu tinha na minha época lá, tinha o tal do calendário A, B e C, A, B e C. Então, né, a gente tinha que escolher um dos calendários e eu estudar por não estudar, enfim. Caí numa escola. E aí, nessa escola que eu caí, né, eu conheci duas moças, né, namorei com uma, e a amiga dessa moça ficou muito minha amiga. E a gente, né, ficou muito amigo mesmo, sabe? Aquela amizade assim, da gente tá mais junto como amigo dela do que tá com a outra que era minha namorada. E eu sei que acabou que Deus começou a trabalhar ali, começou a me cercar ali. E aí eu terminei com aquela moça que eu namorava, que era amiga dela, e ficamos amigos e o Senhor começou a ministrar. Só que ela era uma crente desviada, ela serviu a Jesus por um tempo e se desviou. E disse que nunca mais ia voltar para os caminhos de Deus. E aí começamos a namorar e ela foi me falar isso. Olha, não vai dar para nós ficarmos juntos, eu estou apreensivo te dizer, porque eu sou luz e tu é trevas. E aquilo me incomodou. Ué, como assim sou treva? Que história é essa aí de ser treva? Aí ela disse, não, eu vou te ser bem franca. Aí me falou, né, que quem era Jesus,
e que Jesus era o Senhor, que era o Salvador, e que eu estava perdido, porque naquela época eu já estava seguindo uma religião. E eu fiquei pensando naquilo, fui para casa e fiquei pensando naquele negócio, mas será que isso é verdade, tia? Aí tá, o tempo foi passando, aí fui na casa dela, o pai dela me convidou para ir no culto, eu fui, não gostei, fiquei meio assim. Aí um dia eu fui dormir e me veio assim, por que tu não ora a Deus agora e agradece a Deus? Se eu não vou orar nada, eu vou orar, agradecer, não sou crente, não sou religioso. Aí aquilo falou assim comigo assim, mas quer dizer que tu não pode falar com Deus, tu não acredita que Ele exista? E aquilo me bateu muito fundo, puxa, é verdade. Aí eu fiz uma oração, tá? Depois de um tempo, nós namoramos, aí ela me levou na igreja onde ela estava na época, e naquela noite havia um pregador lá. E um pregador que pregava em espanhol. Só que ele estava pregando em espanhol e eu estava ouvindo, mas alguma coisa começou a mover dentro de mim e ali, naquele mover, onde Deus começou a usar ele começou a contar um testemunho fantástico, que um dia ele via os irmãos cantarem e tocarem, ele não sabia cantar e nem tocar nada, e ele disse, eu vou entrar nesse quarto, Jesus disse, se tu não me ensinar a tocar um instrumento, eu não saio daqui. E aquilo me chamou a atenção, tá, mas esse cara é louco, ele foi dentro de um quarto pedir para Deus ensinar ele a cantar, ou tocar, quer dizer, e se Deus não tocar, ele vai morrer dentro desse quarto. Eu fiquei pensando, né? E ele disse assim, irmãos, um anjo veio e me ensinou a tocar. E aí ele tocava violão, tocava gaita, tocava vários instrumentos. E aquilo me chamou a atenção assim, cara, Deus existe. Como assim? Isso não é real? Só que quando eu abri o meu coração para dizer Deus existe e eu quero saber sobre isso, aí Jesus me pegou. Foi a oportunidade que realmente eu dei e aquilo começou a tocar e me encheu meu coração. Eu comecei a entender, não, para aí, não é uma religião. Cara, isso aqui é real, Deus é real. Senhor, e aí aquela palavra começou a vir. E eu abri o meu coração e disse, Jesus, chega. Aí estava muito cheia a igreja, muito cheia. Não consegui descer, porque a gente estava na parte de cima. Eu disse para ela assim, olha, eu não sei o que aconteceu, tá? Não sei o que aconteceu comigo, mas eu preciso ir embora para minha casa, eu preciso fazer algo. E ali naquela noite eu fui para minha casa e quando cheguei em casa, abri a porta, me atirei e disse, Jesus, eu sei que tu é real. E a partir de hoje eu estou entregando a minha vida. Eu reconheço que até hoje, tudo que eu fiz por mim mesmo. Eu reconheço que eu sou um pecador, sim, que os meus erros só te feriram e eu, a partir de hoje, eu quero entregar minha vida para ti. Eu não quero mais ser meu. Cara, aquilo ali, assim, foi como se viesse algo assim e arrancasse aquela depressão, arrancasse tudo diante de mim. Eu fiquei totalmente transformado da pessoa que eu era. Eu levantei dali e disse, cara, Deus é real mesmo. Estou sentindo a presença de Deus aqui. E dali, naquela noite, naquele minuto, a minha vida foi revolucionada. Eu nunca mais tive depressão, tive crise, nunca mais tive problema de relacionamento. A minha mente se abriu. Tu vê que eu comecei a entender as coisas, eu comecei a viver uma vida diferente. E comecei, então, a desfrutar de algo que, a princípio, foi algo espiritual. Depois eu comecei a ler a Bíblia, não entendia nada. Não conseguia entender nada da Bíblia. Lia, mas não entendia nada, não conseguia. Eu disse, Deus, e agora o que eu faço? Eu só senti o Senhor ministrar comigo assim, continua lendo a minha palavra. Só isso. Não te preocupe em entender agora. Só lê. Lê ela. Lê como se estivesse absorvendo uma semente. E aí eu comecei a ler. Ficava impressionado com o meu sogro, né? E, no fim, essa moça vem ser hoje a minha esposa, né? Estou falando da minha esposa. Ela que, na verdade, foi que me ganhou para Jesus e hoje nós estamos com 25 anos de casados e Deus fez coisas muito lindas conosco nessa caminhada, assim. Então, ali eu tive a certeza e a convicção de que realmente nós servimos um Deus que vai muito além daquilo que a gente pode pensar, imaginar, né? E ali começou essa história de abandonar aquela vida de Fabrício antiga e começar agora a viver como um filho de Deus e entender que ele é real e entender que ele tem um propósito e que o reino é dele, tudo é dele, por ele, para ele.
Aí começou a trajetória, eu tinha 19 anos, né, quando isso aconteceu, e ali as coisas começaram a se alinhar na minha vida, e viemos caminhando, né, e como eu já não tinha propósito nenhum mesmo na minha vida, de coisa nenhuma, quando eu encontrei Jesus, eu abracei o propósito dele. Agora eu quero saber o que ele quer e eu quero viver as coisas que ele tem para mim viver. E o resto, lucro, porque não tinha nada mesmo. Eu não tinha uma perspectiva, né? Eu me sentia sozinho, me sentia perdido. Então, viver para ele, para mim, é a coisa mais fantástica e, vamos dizer, emocionante que existe. Maravilha, que legal, baita testemunho, hein? Meu Deus. Então quer dizer que nem o mundo do crime te aceitou. Não me adaptei naquilo lá. Deus é bom, né? Deus é bom. Bom, e daí então, começaste, eu gostei, né? Esse tipo de evangelismo, ele é legal, assim, né? Da sua esposa, que é aquele que ganha alma para Jesus, mas o corpício é meu. Esse daí. Esse evangelismo aí, eu vou te contar, né? Bom, mas então, começou a caminhar com Jesus, mudou tudo, mudou a vida, pensamento, entendimento, a dor foi embora, aquela coisa toda. E quando é que tu recebeste, assim, ou pelo menos entendeu, poxa vida, o Senhor está me chamando para apacentar o seu rebanho, esse chamado pastoral, quando é que veio para a tua vida? Bom, o que acontece, né? Uma das coisas que hoje eu entendo, né? Naquela época, obviamente, não entendia, é que às vezes a gente se converte, né? Eu entendo essas três condições que acontecem na vida da gente. Primeiro, a gente se converte, é cheio do Espírito ali, né? Só que o nosso coração, ele precisa realmente se envolver com Deus, se apaixonar por Deus. E a nossa mente precisa se tornar uma mente bíblica, né? Porque eu vejo tanta gente que realmente serve a Deus e dá tudo para ele, mas a mente não renovou. Então, uma das coisas que Deus trabalhou muito, sem que eu entendesse na época, era: lê a minha palavra. Lê a minha palavra. Mesmo que tu não entenda, leia, continua lendo. Tá? E eu continuei, então, lendo, né, mesmo sem entender, e comecei ali a confrontar com a velha criatura. Porque, claro, o Espírito de Deus veio, ele lavou, né, a minha alma mesmo, lavou completamente todo aquele passado, mas o que estavam lá? Traumas, medos, dificuldades sociais e tantas outras coisas que no tempo que eu vivi, eu acabei encerrando dentro de mim, que precisavam ser tratadas e curadas. Só que, claro, naquela época, o que eu sabia? Se converteu, aceitou Jesus, espera ele voltar. Só que, nesse processo todo, eu comecei a ver o quê? Deus trabalhando uma cura, né? Então, eu sentia a presença, a vida do Espírito Santo, mas eu entendia que teria que haver cura, porque tinha limites na minha vida, eu tinha muitos limites, eu não conseguia passar de determinados limites, sabia que tinha que fazer coisas que eu não conseguia fazer. O que acontece ali? Eu comecei então a buscar, né? E não buscar com aquele interesse de ser ou fazer alguma coisa, mas buscar porque eu tinha conhecido alguém que tinha mudado a minha vida. Eu queria mais dele, eu queria me aproximar, eu queria conhecer, eu queria fazer a vontade dele, saber quem ele é de verdade, sabe? E poder me dispor ao serviço. Só que quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a também confrontar com algumas questões, tanto espirituais quanto sociais. Eu era muito novo, né? Eu me lembro que naquela época o pastor que nos abraçou, que foi um paizão para mim, uma pessoa que completou minha vida em muitas áreas, né? Porque, como eu tinha tantos problemas, eu não conseguia ter relacionamento com meu pai diretamente, nem com a minha mãe. Eu me isolava, né? E quando Deus trabalhou no meu coração e me libertou, né? Eu já estava com 19 anos, então toda aquela carência de pai ficou perdida. E Deus usou o cara para fazer tudo aquilo que o meu pai não fez sem que ele soubesse. Eu sabia exatamente como é que Deus estava trabalhando para me preencher. O que aconteceu ali? Esse pastor, ele começou a cuidar de nós, de mim, da minha esposa, e foi a pessoa que realmente assim, Deus usou para nos fundamentar. Ele começou a trabalhar e Deus começou a usar ele
para me ministrar, para me ensinar as coisas que eu precisava aprender para o chamado futuro que eu desconhecia. E foi aí que Deus começou, então, a sinalizar algumas coisas, que foi na questão de, primeiramente, compartilhar aquilo que ele tinha feito em mim com aqueles que precisavam. Então, um exemplo. Às vezes eu estava em casa, né, estava naqueles dilemas, sabe, de, Senhor, me ajuda a entender isso aqui, e passando por um problema, uma dificuldade, uma coisa terrível, e alguém batia na minha casa, eu ia abrir a porta, quem era? Era uma pessoa querendo conversar. Né? Claro, nesse tempo já estava lá com 20, 21, 22 anos. E quando a pessoa vinha para conversar, ela abriu o coração dela, só que ela abriu o coração dela com os problemas que eu estava vivendo há minutos atrás. E eu, meu Deus, o que é isso? O que eu vou dizer para essa pessoa se eu acabei de orar, pedindo para Deus me dar uma resposta, e a pessoa está me pedindo que eu dê uma resposta para um problema semelhante? E eu ficava pensando, Senhor, o que está acontecendo? E Deus me usava para responder a pessoa, e automaticamente responder a pessoa me respondia. Eu comecei a ver que, peraí, mas como é que funciona isso aqui? Que coisa interessante isso. Quer dizer que eu tenho um problema que eu não tenho uma solução, mas quando eu me disponho a ajudar alguém mesmo com um problema, essa pessoa vem com o mesmo problema que eu tenho e Deus me usa para responder tanto a ela quanto a mim. Então aquilo começou a construir algo dentro de mim. E Deus começou a me mostrar exatamente a questão do que as pessoas precisam e de que não somos nós que vamos fazer alguma coisa, mas é o Espírito de Deus em nós que vai se manifestar para curar e encontrar os corações. Então isso Deus foi ministrando inconscientemente, foi construindo essa condição de que nós somos instrumentos de cura dele. Não é nós, a nossa cultura, o nosso entendimento, a nossa sabedoria, mas é ele trazendo para fora o que ele quer. E ali ele começou a sinalizar o que eu iria fazer posteriormente, qual era o trabalho que eu ia desenvolver posteriormente. E isso foi se repetindo, eram 15, 20, 30 pessoas, era sempre da mesma forma. Eu tinha um problema incrível, era sempre assim. Eu tinha um problema, daqui a pouco uma pessoa vinha conversar comigo sobre o problema que eu tinha, e Deus me usava para responder para ela e me respondia. E aí o pastor, né, o nosso pastor, ele começou então a me dar muitas oportunidades para que eu pudesse trazer a palavra, e as coisas foram avançando, e ali eu comecei, assim, sem querer, só na vontade de realmente servir, eu comecei a me envolver com isso, com esse trabalho de cura, com esse trabalho de aconselhamento, com esse trabalho, né, desse movimento do Espírito. E aí, então, as coisas começaram a se afunilar, e Deus começou a mostrar, olha, esse aqui é o teu trabalho, isso aqui é o que tu vai fazer. Obviamente que a questão mais forte, né, que Deus ministrou muito comigo foi a questão do evangelismo, né, porque, na verdade, acho que a veia mais forte que eu carrego é a questão do evangelismo, porque na época, eu me lembro assim, que eu não conseguia pegar um ônibus sem conversar com alguém que estivesse do meu lado, e se eu não tivesse como conversar, eu me lembro que naquela época se usava muitos folhetos, né, aqueles folhetinhos assim, retangular, né, e eu não tinha os folhetos, mas eu pegava papel e caneta, porque geralmente eu estava indo para o meu trabalho, e eu escrevia rapidamente uma mensagem e tocava nas costas, porque eu tinha um pouco de vergonha no início, e entregava o papelzinho no meu telefone. E é para a pessoa ler que tinha uma mensagem de Deus para ela. E aquilo ali era uma coisa natural, aquilo ali era uma coisa que eu queria manifestar aquilo que estava em mim, eu queria levar as pessoas a conhecer o Senhor. E isso começou a desenvolver esse lado evangelístico. Então tudo foi assim, sabe? Tudo foi Deus conduzindo, afunilando, construindo, até que depois o pastor reconheceu a questão ministerial, né? Depois nós começamos esse trabalho de intercessão, desse movimento, aí começamos um trabalho nas madrugadas de evangelismo. Então foi tudo uma condução, vamos dizer assim, inconsciente. Na verdade, Deus foi construindo isso e a gente foi entendendo o propósito, o chamado. Aí daqui a pouco, né, as pessoas começaram a se unir ao projeto, ao propósito, principalmente esse propósito do evangelismo, e as coisas foram acontecendo. Tudo foi sendo gerado, né?
Porque uma coisa que eu entendi assim, ó, não é o tanto querer, não é o tanto, eu quero ser, eu quero fazer, mas é realmente o coração voluntário, a disposição. Olha, Senhor, se alguém chegar na igreja e encontrar uma igreja limpa, linda, adornada, e eu for o servente, eu for o faxineiro, eu for o cara que vai arrumar, Senhor, eu estou feliz da vida, porque eu quero servir. Então esse serviço, ele vai te colocando nos lugares, vai te conduzindo naquilo que Deus desenhou. Eu entendo assim, sabe? Entendo que Deus, ele vai te conduzindo, né? E claro, se eu identifiquei que eu tenho um chamado, obviamente eu tenho que estudar e me aprofundar nesse chamado que ele me deu, porque agora eu já entendi o que é. Maravilha, show de bola. Olha só, o pessoal de repente pode estar pensando assim, poxa vida, né? Está falando aí o pastor, poxa, mas é um bate-papo com missionário. Mas, né, porque, mas como assim? Né? A gente não é um missionário, mas assim, aquilo que tu tens desenvolvido na tua cidade, né, o pessoal que não sabe, não apresentei assim, eu acho que não sei se eu falei ou não, isso não, mas o pastor Fabrício, ele é o presidente da PEPEL, que é o Conselho de Pastores de Pelotas, mas ele é um homem que corre toda a região sul. Eu sempre digo, olha, passou aqui de Camaquã, estou aqui em Porto Alegre, passou aqui, o pessoal do Rio Grande do Sul conhece a geografia, ali é tudo a área do Fabrício, vai até lá o Chuí. Né? No Chuí nós disputamos um pouco aquela área lá, mas eu sei que ele é o pastor daquela região, e ele permite então que eu de vez em quando passe por lá. Mas enfim, tu sempre foste muito envolvido com missões aí, missões urbanas, sempre teve muita movimentação de madrugada, né, as madrugadas, saídas para as ruas. Eu gostaria que tu contasse para o pessoal um pouquinho sobre isso. E também eu gostaria que, aproveitando assim, né, já o gancho, que tu pudesse contar assim, como é que tu tens trabalhado, né, em relação à PEPEL, nessa questão assim desse teu olhar para a cidade e a forma como tu te movimentas nisso. Porque uma coisa que nos deixou muito impressionado quando a gente conheceu e quando nós fomos aí, é esse trabalho de unidade que tem aí em Pelotas, né? E o reconhecimento da igreja de Pelotas, de várias denominações, na tua pessoa, assim, poxa vida, não, o pastor Fabrício a gente está junto, sabe? Isso é uma coisa impressionante, né? Conta um pouquinho pra gente das tuas madrugadas, tua parte de missões urbanas, mas também fala um pouquinho da PEPEL, por favor. As missões, realmente, meu irmão, claro, é que quando a gente começa na questão, né, pastor, evangelista, a gente se fecha muito na ideia ministério, né, na ideia de identificação ministerial. Mas, na verdade, o que eu carrego mesmo é isso, é essa questão mais missionária, de alcançar, de enxergar para poder ver aonde que realmente nós precisamos trabalhar. O que acontece? Para nós chegarmos, então, aqui nesse ponto, né? Nós estávamos num culto, tudo começou assim, num culto de sábado, efetivamente, praticamente começou assim. Nós estávamos num culto de sábado e, de repente, nós saímos desse culto, eu, minha esposa, mais um casal e mais um irmão, e pensamos assim, bom, vamos para casa, sábado, 10 horas da noite, vamos fazer alguma coisa? Né? E, começamos a pensar opções, vamos, de repente, ir para algum lugar, enfim, mas o nosso propósito é, vamos fazer alguma coisa para Deus. E aí pensamos, o que nós podíamos fazer? Já sei, vamos fazer um evangelismo na madrugada. E o pessoal tudo muito louco, vamos fazer então vamos. Aí fomos para minha casa, eu disse, bom, as irmãs ficam aqui, que era minha esposa e a outra, né? E nós vamos para a rua. Mas aonde nós vamos? Não sei, nós vamos para a rua. Nós vamos fazer alguma coisa. Aí as irmãs ficaram orando por nós e nós fomos para a rua. Quando nós saímos para ir para a rua, nós saímos, oramos a Deus, Senhor, nos conduz. A gente não sabe nem o que vai fazer, nem aonde vai ir. Então, nos conduz. E aí, realmente, o Senhor nos conduziu. Nós saímos, pegamos uma rua, fomos até o centro da cidade e o Senhor foi ministrando. Dobra aqui, nós dobramos. E aí nós paramos na frente de um lugar, que era um casarão, cheio de gente. Aí nós olhamos aquele casarão e o Senhor ministrou assim, fica aqui na esquina, fiquem aqui. Aí chamei os irmãos, eu estou sentindo que nós temos que ficar aqui, nesse lugar onde nós estamos, e o Senhor vai nos usar aqui. Aí os irmãos, vamos lá, então vamos ficar aqui. Só que a gente ficou ali por um bom tempo, né? E aquela gente entrando e saindo, não acontecia nada. Eu comecei, Senhor, mas né? A gente está aqui, a gente levou o material evangelístico, né? A gente quer
E eu notei uma coisa que eu nunca tinha notado em toda a minha caminhada. O Senhor mandava esperar, né? E era uma coisa bem difícil para mim. Espera, porque eu vou te mostrar alguém. E tá, eu tô ali, o irmão meio apreensivo, tá? Mas nós vamos passar a noite aqui também na festa, porque todo mundo se movendo, a gente vai ficar aqui. Daqui a pouco chegou um Fucão, com 5 caras dentro. Imagina um Fuca assim, baixinho. Aquele Fuca passou, quando ele passou, que ele dobrou, o senhor disse assim: o cara que está dirigindo esse carro, é com ele que vocês vão falar. Aí, tá, mas o cara nem parou. Quando ele fez a volta, e ele fez a volta na esquina, ele parou na lateral, e saiu 5 caras dentro do carro. Eu, cara, como é que eu vou falar com um cara cercado de mais 4? Isso aqui não vai dar certo. Senhor, se tu quer, então faz com que esse cara saia daquele grupo, porque não funciona evangelizar um grupo. E aí, não tem uma notícia interessante para vocês. O nosso cara hoje é aquele lá. Cara, como é que nós vamos falar? Olha, esse cara não esse cara tá até chapado, como é que nós vamos falar para ele? Não sei. Aí eu pensei, bom, o que eu faço? Como é que eu vou fazer isso? E aí me veio na mente assim, o que um cara não gosta? Quando tu encosta no carro dele, quando tu te senta, tu te encosta no carro dele. Tá, eu vou fazer isso. Então, como é que eu vou encostar no carro desse cara? Eu vou apanhar. Vai para perto do carro dele, te encosta lá. E eu vou. Irmãos, orem aí, porque eu vou me encostar no carro e o cara vai vir babando pra cima de mim, porque já não tá legal. Era um Fucão, mas era um Fucão bem arrumadinho, sabe? Aqueles caras que gostam, né? E eu me encostei, dito e feito. Eu me encostei, o cara olhou para mim e veio na minha direção. Eu, tá. Quando ele veio na minha direção, assim que ele veio falar comigo, eu peguei ele do braço e eu disse assim para ele: olha, eu vou dizer uma coisa para ti. Eu não estou aqui fazendo a mesma coisa que tu estás fazendo. Eu estou aqui porque o Deus que eu sirvo me mostrou a ti quando eu estava chegando aqui. E ele disse para mim que eu precisava falar do amor dele para ti. O cara olhou para mim assim, baixou aquela ira, aquela coisa assim, olhou para mim, baixou a cabeça e lacrimejou e disse assim: eu quero ouvir desse Deus que tu tem para dizer. Eu preciso ouvir. Eu preciso disso. E aí eu conversei com ele, deixei folheto para ele. E aí os irmãos ficaram ali na volta, né? E ele pegou o folheto e o senhor disse: agora vai embora. Eu disse: mas como é que eu vou embora agora? Vamos embora. E aí nós saímos, fomos para mais 2 lugares. Quando nós estávamos voltando, nós passamos na frente de uma esquina. Vindo para casa, nós passamos numa esquina e tinha uma moça sentada, uma prostituta. Isso foi no mesmo dia. E ela estava sentada e nós nos olhamos, ó, vamos lá. Aí chegamos lá para evangelizar ela. E ela olhou para nós e disse assim: tá bom, vamos. Ela disse assim, ó: tá muito bom, vamos resumir, uma coisa assim, vamos resumir o assunto. Agora vocês vão dizer para mim que eu sou muito importante, que Jesus me ama, que Jesus quer me tirar dessa vida. Agora vocês vão dizer para mim que Deus tem uma vida melhor para mim. E vamos fazer o seguinte: antes que vocês cantem uma música, eu vou cantar. E nós nos olhamos, nós 3, né? E ela começou a cantar. Então eu já adiantei o serviço de vocês, né? E a gente se olhou e ficou com muita vergonha. Né? Aí, ou vocês não iam dizer isso para mim? Aí disse assim: vocês iam dizer isso para mim. Só tem uma coisa que eu vou dizer para vocês. Não pense que vocês são os primeiros que vieram fazer isso. Agora eu vou dizer uma coisa: se eu aceitar esse Jesus de vocês aí, eu vou ir para onde agora? Vocês vão me levar para algum lugar? Vocês vão cuidar de mim? Vocês vão realmente ser essas pessoas de Deus que vocês estão dizendo? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: eu tenho AIDS e agora vai encostar um carro e eu vou entrar naquele carro e eu vou contaminar aquele homem que vai sair comigo. Porque eu consigo convencer os caras que vêm aqui. Aí a gente estava estarrecido. Acho que não deu 3 minutos, encostou um carro. E a mulher: dá licença que eu vou fazer o que eu disse que eu ia fazer. E a mulher entrou no carro. E nós ficamos nos olhando e dizendo: o que a gente está fazendo? Que evangelho é esse que a gente está pregando? Quer dizer que a gente vem... Olha o que a mulher disse para nós. A gente saiu arrasado naquela noite. E aí a gente ficou pensando, né? Conversando sobre isso. Irmãos, a gente precisa se reunir semanalmente. E precisa buscar Deus, porque eu acho que Deus não nos levou para um evangelismo apenas. Ele está nos mostrando que tem algo muito mais do que isso. E ali nós começamos de 5, passamos para 8, 10, 15, 20, nós éramos já 30 pessoas. Ficamos mais ou menos uns 2 anos trabalhando assim. E nesse tempo que nós começamos a trabalhar assim,
montamos duas equipes, uma equipe de intercessão, que a minha esposa liderava, e a equipe de evangelismo que eu liderava. Então eu ia para a rua e ela cuidava da parte da intercessão com as irmãs. Então nós fazíamos um trabalho, tivemos experiências fantásticas nesse tempo sobre isso. Só que ali Deus começou a trabalhar comigo sobre cidade, sobre espíritos que trabalham nas pessoas da cidade, demônios, classes de demônios que trabalham no vício, na prostituição, que trabalham na boemia. Então, o que a gente começou a ver? Eu comecei, então, a anotar. Deus começou a trazer para mim assim, anota a respeito dessas coisas e cria, antes de você sair, cria um núcleo de oração e orem pela cidade. E começamos a orar pela cidade. Começamos a orar, então, aí eu separei, olha, nós vamos orar pelo governo, vamos orar pelos homens, pelas mulheres, pelas crianças, vamos orar por todas as áreas. Eu sei que chegava a dar 10 áreas. Até estava procurando esses dias papeizinhos para ver se eu achava. E nós começamos a desenvolver um trabalho, então, a nível de cidade. Nós vamos interceder pela cidade e vamos trabalhar no evangelismo da noite. Porque é lá que as pessoas saem para, entre aspas, descansar, e é lá que o diabo atormenta a mente deles e traz para eles essa desilusão, essa incerteza. E aí nós começamos, por isso que eu digo, tudo de forma, vamos dizer assim, inconsciente, no sentido de não ser intencional naquela época. Eu simplesmente estava indo numa direção assim. Foi no ano 2000. No ano 2000, Deus começou a mostrar Pelotas. Deus começou a mostrar as áreas que compreendíamos como Pelotas. E o Senhor começou a ministrar muito forte comigo que isso não era uma coisa para mim, não era uma coisa para nós, isso é uma coisa para a igreja. A igreja precisava entender. E começaram aí nas nossas vigílias, não era só o nosso ministério começou aí vários ministérios. Tinha noites que nós chegávamos a ter 5 ministérios na vigília. 5 pessoas, 5 ministérios diferentes orando juntos. E a gente começou a ver, não, mas está havendo uma unidade, não como ministério, mas como igreja. Então Deus começou a construir toda essa condição de nós nos prepararmos e nos enxergarmos como irmãos, embora cada um tendo o seu ministério, obviamente precisamos dar conta daquilo que Deus deposita em nós, cada líder, cada pastor, enfim, um dia vai fazer isso, mas isso não pode nos impedir de ser igreja. Uma igreja para uma cidade. E aí, desde ali, Deus começou a falar muito comigo com profecia. Então ele trazia pessoas diferentes de lugares, cidades, estados, países diferentes, e ele falava sobre um tempo em que eu estaria com os pastores e ele faria uma obra. E eu ficava pensando naquilo, Senhor, mas eu não quero isso, né? Eu nunca pensei nisso. Eu não sei nem o que fazer diante de pastores, né? E naquela época eu era um evangelista, né? Fui ungido evangelista primeiro. Então não tenho nada assim que eu possa. E às vezes eu até rejeitava, sabe? Porque eu ficava pensando assim, mas será que, né? Isso aí não é coisa da cabeça da gente? Quem sabe alguém, né? Vendo algum trabalho, enfim. Só que essas profecias, o interessante é que eram de pessoas diferentes que falavam a mesma coisa e se encaixavam. Até que em 2011, né, eu fui na PPEL, aqui em Pelotas, né, a Associação de Pastores da cidade, e eu fui para a PPEL. O interessante é porque tinha um pastor que chegou na cidade, e esse pastor, ele era de fora, ele era, acho que lá do Ceará, parece que é uma coisa assim, agora não me lembro do estado dele. Só que ele chegou aqui totalmente perdido, né? E eu disse assim para ele, olha, eu conheço um pessoal que anda junto aí, que eles têm reunião nas segundas, quartas-feiras, e eu vou te levar e vou te apresentar para eles. Só que eu não tinha apresentado ainda. Mas eu fiquei pensando nele, poxa, o cara está sozinho, então eu vou chamar ele e vou enturmar ele. E só que eu enturmei ele e me enturmei. E ali nós começamos a andar, começamos a trilhar junto, conheci o pastor Sidney, que foi uma referência fantástica na minha vida, né? E quando eu cheguei na PPEL, que eu comecei a ouvi-lo e ver o que Deus estava fazendo em relação à unidade, Deus começou a ministrar muito no meu coração. Então, em 2011 eu entrei e no outro ano ele me convidou para trabalhar junto, para ser secretário comigo, com ele, né? E a gente começou, então, a um projeto e tudo isso eu estava fazendo, mas eu não estava associando as peças que Deus tinha falado lá atrás e eu não estava entendendo que ele estava começando a fazer em 2011.
Quando foi 2015, houve então a eleição para o novo presidente. E eu estava muito feliz de secretário. Não, tá bom, porque né, eu conseguia desenvolver e ajudar bastante na questão, né, de nós nos movermos. E aí o senhor ministrou comigo que ele estaria me levantando naquele ano e eu estaria, então, trabalhando à frente dos pastores. Foi uma guerra para mim, né? Porque eu disse, Senhor, eu não tenho condições, eu não sei o que fazer, não posso estar à frente de pastores, eu não tenho instrução para isso, né? E o Senhor começou a ministrar, eu sei que as coisas foram acontecendo, e aí eu fui eleito em 2015. Quando eu fui eleito em 2015, eu disse, Senhor, e agora, o que eu faço? Não sei o que fazer. E o Senhor ministrou muito forte comigo. É assim que eu quero. Eu não quero alguém que saiba o que fazer. Eu quero alguém que me dê o lugar para fazer. E aí foi que então o Senhor começou a estabelecer a ideia de uma igreja para uma cidade. Então, eu quero ganhar Pelotas. A pergunta é, quem é Pelotas? Se você quer ganhar Pelotas, você precisa saber quem é Pelotas. Se você quer chegar a um lugar, conquistar um lugar, você precisa saber que lugar é esse que você quer conquistar. E aí Deus começou a trazer essa abertura. Né? Claro, no início, no primeiro ano, assim, foi bem complicado, porque era uma coisa muito nova, né? A pessoa nunca tinha vivido uma coisa de, vamos dizer assim, uma questão de, vamos dizer, enxergar um nível de trabalho de abrangência. Sempre o trabalho era um trabalho pastoral mesmo, ali da unidade, estávamos juntos. Né? Mas o que o Senhor propôs foi uma abertura de unidade para a conquista. E, claro, aí começamos, né? Criando frentes de trabalho, núcleo de intercessão, núcleo de cuidado pastoral. Tudo Deus foi trabalhando, tudo Deus foi encaixando, e aquilo ali começou a trazer uma certa visão de como trabalhar a nível de cidade. Então, primeiro separando a cidade em territórios, depois enxergando as cidades como regiões, e então começamos a trabalhar de forma intencional. Aí, claro, eu já sabia, né? Pô, essa história vem do ano 2000 até agora, então eu já sabia o que Deus estava propondo. Comecei a estudar, comecei a buscar o Senhor, o que nós vamos fazer. Então, assim, é um trabalho missionário no sentido de ganhar um campo intencionalmente. Então, lá no passado, eu não tinha uma intencionalidade, porque eu não sabia exatamente o que estava acontecendo comigo. Hoje, sim. Hoje eu sei. Existe um trabalho sendo desenvolvido, eu preciso ser intencional em algumas áreas, e precisa ser visto, enxergá-lo, eu vou precisar, e para enxergá-lo, eu vou precisar conhecê-lo, estudá-lo, saber como é que está a igreja de cada região, saber as necessidades dos pastores, né? A gente sabe que ser pastor não é ser um super-herói, alguém que não tem problema, que não tem dificuldade, não. Eu quero que o pastor responda, mas às vezes ele não tem o suporte para responder, ele não tem um amigo, ele não tem quem se abrigue, ele tem problemas que ele não consegue gerir sozinho, e não vai conseguir gerir isso com as ovelhas, ele precisa de alguém no mínimo que esteja no mesmo nível de chamado dele para compartilhar. Então, isso abriu muitas portas para muito tipo de trabalho, a nível de cidade. Então, é mais ou menos por aí que vem se movendo, né? E estou preso agora, né? Porque eu deveria ter saído em 2019. Aí veio a pandemia, não teve eleição, agora a gente está conversando sobre ter eleição, né? Agora este ano, para a gente poder definir, né? E as coisas andarem, continuarem andando. Mas realmente, meu irmão, o que Deus vem construindo realmente tem uma abrangência e uma visão de missões mesmo. Não é a que a gente, como eu falei, a gente foca muito na questão, é pastor, é evangelista, é apóstolo. Não, esses são os títulos que recebemos para exercer o ofício, mas nem sempre é a essência real daquilo que a gente carrega. Que legal, hein? Poxa vida, é um baita trabalho. Realmente a gente esteve aí com vocês, acompanhou de perto aquilo que tem sido feito, realmente é algo impressionante. E até a gente, sabe, profetizamos aí, levamos profetas, apóstolos, né, que tu não vai mais sair do cargo aí, então, da função aí, não vai mais haver eleições, tudo, e está tudo bem para Pelotas, tá em boas mãos,
E olha só, Fabrício, tu estás trazendo assim, essa questão, né, daquilo que tu tens feito aí pela cidade, aquilo que Deus tem te direcionado, mas tem algo. E tu pegaste ali, antes falaste na época que vocês começaram a ir para a rua, deixavam lá, né, as irmãs ficavam cuidando da parte da intercessão, vocês iam para a rua e tal. E às vezes a gente esquece que antes de nós conquistarmos alguma coisa aqui nesse mundo, nós precisamos conquistar um mundo espiritual. Né? E tu tens aí um trabalho que ele é algo assim maravilhoso, que é, eu não sei se chama de relógio, de torre, de grupo de oração, que é algo pelo Rio Grande do Sul, né? Onde tem lá pessoal que está 24 horas lá em intercessão, grupos de oração. Conta um pouco para, né, para o pessoal que está ouvindo, porque assim, a gente tem vivido, né, e tu sabes disso, assim, né, um novo tempo no Rio Grande do Sul, né? Deus, ele começou a cumprir profecias que há muito tempo já está sobre o nosso estado, né? Então, nós que estamos vivendo e acompanhando isso, nós já estamos vendo como uma palavra passada, aquilo quando dizia assim, o Rio Grande do Sul é difícil, o Rio Grande do Sul é cemitério de pastores, isso é coisa do passado, isso é uma palavra que nós não vivemos mais isso, nós estamos vivendo um novo tempo. Nós sabemos, né, que os ventos do Senhor já foram liberados sobre o nosso estado, mas, né, inclusive pessoas de fora têm vindo para o Rio Grande do Sul, como a gente tem agora o pessoal que está vindo lá do Paraná, né, que vão passar aí também pela região sul para evangelizar, o pessoal que está orando pelo Rio Grande do Sul. Mas a gente sabe que nada acontece assim por acaso, isso é o mover de Deus. E a gente sabe que esses movimentos de oração, esse movimento de oração pelo Estado, certamente tem a ver, faz parte de tudo isso que Deus está falando. Conta um pouco para a gente sobre essa questão da oração, sobre esse grupo que tu tens mantido aí. Uma das coisas, então, que eu sempre entendi, né, e isso é uma coisa que, desde quando eu me converti, era a questão da intercessão. A intercessão sempre foi algo que me chamou muita atenção, não pelo fascínio de saber sobre, mas pela questão de realmente ir para a oração, primeiramente para buscar a presença dele por aquilo que ele era para mim. Depois eu comecei a entender que nessa intercessão, Deus trazia orações. Então existe a minha oração, né, que é a minha entrega, o meu derramar ali, onde eu quero estar com ele, e existe aquele momento que o Espírito Santo, ele vai gerar palavras de oração sobre a vida das pessoas. E eu comecei a experimentar isso e comecei a me dar conta de algumas coisas. Que Deus, na verdade, ele libera a palavra dele através de nós e estabelece isso no mundo espiritual. Então eu comecei a perceber, não, peraí, eu me lembro que uma vez uma amiga minha disse para mim, olha, meu pai está com um problema terrível de álcool, e eu não sei mais o que fazer. Ela não era crente, era uma colega de trabalho minha. E qual é o nome dele? Aí ela me disse, eu posso orar por ele hoje? Aí eu disse, claro, então eu vou orar pelo teu pai e Deus vai fazer algo na vida dele. Só que eu falei aquilo assim na maior inocência, eu estava crendo. Quando eu fui para casa, que eu fui orar por ele, eu senti direitinho quando Deus começou a conduzir a oração e repreender e desfazer aquelas obras malignas, e eu comecei a ver, não, peraí, não sou eu que estou fazendo isso. E o que aconteceu? Eu comecei a sentir aqueles demônios passando. E aí, eu era muito novinho, né? Eu fui para a sala correndo, me sentei e fiquei bem quietinho. Não vou orar mais. Fiquei com medo. O que é isso que está acontecendo? Então, aí, no outro dia, eu fui para o trabalho e a minha colega estava com 2 olhos me olhando assim. E o que houve? Tu fez aquilo lá que tu disse para fazer? Sim, de orar? Sim, fiz. O meu pai simplesmente não quer mais beber e eu não estou entendendo porque ninguém falou nada para ele. Eu, me liguei. Deus se move e ele faz. Então aquilo começou a ser construído também. Não, para aí, mas é Deus que se move, é ele que faz as coisas. Isso foi se gerando uma cultura. Eu tenho o meu momento com Deus, mas eu tenho um momento que Deus vai trabalhar e liberar. E aí eu comecei a entender que isso é um exercício do próprio Espírito Santo através de nós. Agora, por que isso não pode ser feito de uma forma mais abrangente, mais pessoas orando? E por que não trabalhar isso de uma forma mais ampla? Então nós começamos, né, aí aprendemos muito com a questão, tivemos muitas experiências com a questão da equipe de intercessão que a minha esposa liderava na época, onde Deus mostrava para elas, na verdade, o que nós estávamos vivendo na rua,
né? Então nós chegávamos às 6h30, 7 horas da manhã, a gente sentava e nós compartilhávamos, né, o que tinha acontecido na madrugada, e elas compartilhavam o que Deus tinha mostrado, e era fantástico aquilo que acontecia ali. Isso começou a se desenvolver. Aí eu lembro que na PPE 2015, 2016, se pensou em fazer um relógio, mas aí a gente pensou, programou, não, nós vamos fazer um relógio, enfim, só que o relógio não acontecia nunca. Era 1, 2 meses e nada acontecia. Agora, no ano de 2019, o senhor trouxe isso, né? Eu fiz uma tipo de uma aliança com o apóstolo Hudson, que tem a Torre Brasil de Joelhos, e ele me chamou, conversou comigo e disse, olha, eu quero abrir uma torre no Rio Grande do Sul, né, que é uma torre de oração. E aí eu disse para ele, olha, eu estou disponível, né, só me ensina, me diz como é que tu faz, e aí eu vou trabalhando, vou falar, vocês trabalham, enfim. Aí ele me deu as diretrizes e a gente começou a construir, só que aí o senhor ministrou a ideia de fazermos um relógio a nível de Estado. Aí conversei, chamei 4 irmãos, né, que a gente tem mais afinidade aqui, para conseguir conversar sobre essas coisas. E eu disse para eles, olha, o senhor tem ministrado algo comigo, não quero fazer isso sozinho, quero que vocês me ajudem e a gente vai construir essa torre juntos. Aí começou a ideia, não, mas vamos fazer a nível de cidade, né, para não ficar uma coisa, né, porque a gente já sabe, já teve experiência, enfim, tá. Só que aí eu fui fazer a nível de cidade. E no primeiro dia, né, de fazer o relógio, entraram 30. E eu fiquei desconfiado daquilo. Pô, mas 30 pessoas num relógio no primeiro dia? Tá estranho, porque a gente levava uma semana para conseguir fechar, às vezes aí 8, 9. Só que eu comecei a perceber que de Pelotas tinha 2 ou 3. Aí eu comecei a ver, não, mas para aí, mas isso aqui realmente não é para a cidade, isso aqui é para o Estado. E aí Deus começou a conduzir a estratégia de como convidar pessoas. Eu sei que nós começamos o relógio com 180. Tinham 180 intercessores de vários lugares, né, ali do Rio Grande do Sul. E aí, claro, eu levei um mês mais ou menos para inaugurar mesmo. E aí começamos a dar as diretrizes e o pessoal começou então a orar, a se mover. E aí, como eu falei, nós começamos então a trazer, bom, o que Deus está falando? Né? O que Deus está ministrando sobre o Estado? Como é que Deus está trabalhando? Aí compartilho isso com o grupo que fica ligado ao relógio, porque ali no relógio marca, olha, eu vou orar das 8 às 8h30, então 8 horas eu marco lá. E no outro grupo a gente coloca então aquilo que Deus está falando e todo mundo vai orando dentro desse projeto. O que aconteceu com isso? Né? A gente começou a ver que a maioria das coisas que estávamos orando, ou que Deus estava trazendo para orar, começaram a se mover. Então, começa a ver o quê? Que existe um mover do Espírito Santo, que ele quer fazer a nível de igreja do Estado, do país, comecei a ser convidado para outros grupos, e linkei a outros grupos, e aí a gente começou a andar junto dentro dessa questão de intercessão. Eu entendo que a intercessão realmente assim, é a plataforma que a gente precisa para enxergar, para poder se mover e ver o que está acontecendo no mundo espiritual. Sem isso, a gente vai acabar entrando na questão técnica da coisa. Né? E a questão técnica nem sempre ela vai ser a mesma em todas as situações. Né? A gente pode, nada contra, né? Eu sei que existem técnicas tanto de intercessão, batalha espiritual, existem e elas funcionam, mas a questão é que existem situações que nós precisamos claramente da orientação do Senhor. É para orar dessa forma, é para fazer desse jeito, é para andar dessa maneira. E aí é só a gente conseguir entender e avançar nessa direção, e Ele mesmo vai dando jeito de fazer as coisas acontecerem. Então, o mover de intercessão, meu irmão, para mim é um fundamento. Meu Deus, isso aí, muito bom mesmo. Né? Olha só, Fabrício, a gente sabe que o Instagram nos dá 1 hora, a gente tem ainda 5 minutos, tá? Antes da gente encerrar, a gente vai conversando, as coisas vão passando rápido e sempre quando termina a gente pensa, poxa, um monte de coisa para falar ainda. Eu queria assim que, né, antes de tu deixar uma mensagem final, algo que está no teu coração, eu gostaria que tu nos falasse, então, assim, tu vai ter que ter agora a habilidade de dividir esses 5 minutos, tá? Deixando assim uma palavra final para a gente poder se despedir. Mas antes eu gostaria de saber assim, quais são os próximos passos
que Deus está preparando aí para Pelotas em relação a missões, evangelismo, aquilo que vocês estão fazendo, e depois eu gostaria que tu encaixasse assim, já deixando uma mensagem final aí para a gente, né, para a gente poder receber antes da partida ou do fim da nossa live. Bom, então assim, na verdade o que a gente tem entendido é que a gente está no repaginar, né? Um repaginar da igreja. Existem pontos perigosos, bem perigosos, em relação à igreja desses dias, né? Nós temos duas arenas distintas, que é a arena do evangelho mesmo, pregação do evangelho, manifestação de poder, demonstração da vida, salvação, e existe uma outra arena perigosa, que é a arena do governo. Ou seja, a igreja tentando resolver algo que ela só vai resolver pelo poder do próprio Espírito nela. Só que esse é um tempo em que eu acredito que Deus está deixando a gente decidir o que realmente a gente quer, para que quando Ele vier fazer, a gente esteja preparado para executar o que Ele nos chamou para fazer. O que eu enxergo hoje em relação a isso, aqui, pelo menos na cidade? É que Deus está trazendo um alinhamento para nós como pastores, né? Isso é um sonho que a gente tinha, né, de conseguirmos andar de uma forma mais, vamos dizer, alinhada como pastores, né? Foi se tendo um trabalho aí com o núcleo pastoral e está se tendo ainda, e é essa ferramenta que Deus usou para começar a nos aproximar. E eu acredito que isso que Deus está fazendo é uma chave para sermos de uma maneira bem objetiva nos nossos dias. Eu tenho entendido isso. Por um lado, eu tenho entendido que Deus quer que nós sejamos um corpo como a gente nunca viu. E por outro lado, eu vejo que Deus quer que isso aconteça para que a gente seja uma resposta de manifestação do poder dele, né? Por isso esse movimento de missões, por isso todo esse engajamento, né? Essa questão mesmo do Eis-me aqui em Pelotas, e essa questão da gente poder se mover nessa direção, os missionários vindo para cá, para o Rio Grande do Sul, visitando cidades estratégicas. Eu vejo que a igreja ela vai precisar ter uma mentalidade objetiva de missões, no sentido de pregar o evangelho e nada mais do que isso, deixando que o homem se converta e o Espírito Santo conduza, e que a gente está dentro dessa construção. Ao mesmo tempo eu vejo essa guerra que eu falei, eu vejo essa batalha, eu vejo realmente assim, tentativas de fazer com que a gente perca o foco, e esse é um momento que nós não podemos perder o nosso foco. Não podemos perder. Esse é o momento da história que nós precisamos manter o nosso foco alinhado. Se tem um momento da história que nós precisamos estar alinhados com aquilo que Deus quer, é esse. Não dá para perder tempo. E eu temo em dizer isso porque eu sei que não é fácil, não é fácil. A gente precisa estar no Senhor, ouvindo a voz de Deus. Eu sei que às vezes as pessoas elas se apegam muito ao que viveram, né? Graças a Deus não é o meu caso, mas eu sei que existem essas condições, porque eu converso com muita gente que estacionou e disse, não, já vivi bastante, já fiz muita coisa. Não parou, não terminou. Deus ele nos trouxe até aqui, nos deu uma bagagem para que agora a gente consiga ser uma resposta. E eu creio que essa é a palavra para os nossos dias. Precisamos estar alinhados para ser uma resposta. Deus está querendo que seja uma resposta, e o Rio Grande do Sul, certamente, eu estou muito certo disso, assim, sabe? Estou crendo muito que o Rio Grande do Sul, ele está na ponta da caneta. Tem algo para acontecer, e acredito que Deus está nos preparando até que isso aconteça. Isso não é porque somos bons, porque somos perigosos, é porque Ele quis, é porque Ele definiu. Não existe nada de tão especial, a não ser que Ele mesmo tenha falado já sobre o nosso estado e tenha dito tantas coisas lindas a respeito do que Ele quer fazer aqui. Isso não é mérito nosso. Ele quis, Ele escolheu, graças a Deus que nascemos aqui, né? E que Ele possa manifestar o que Ele está querendo aí nesses dias. Maravilha, show de bola mesmo, né? Ó, pessoal, o Eis-me aqui tá indo lá para Pelotas. Como assim? Quer saber? Manda aí um direct aí, pergunta que eu te respondo. Pastor Fabrício, meu querido, muitíssimo obrigado. Se o Senhor permitir, dia 23 estaremos juntos aí nessa cidade, né? E depois seguirei com a comitiva até o Chuí, né? Mas estaremos aí, teremos um tempo junto, e sempre é muito bom
quero agradecer muito aí pelo teu tempo, pelas palavras, por aquilo que nós pudemos aprender um pouquinho mais nessa noite. Show de bola. Pessoal, antes de dar o tchauzinho, só quero te fazer um convite. Entrou um pouquinho aqui na live a pastora Ivanir Seis Dedos. Agora o apóstolo Livens acabou de entrar. E por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco, às 8 horas, às 20 horas com 20 minutos, né, a Tati vai estar conversando com a pastora Ivanir para falar sobre a missão do Haiti. Porque esse homem, Ivens Luiz Prado, que está aí, é a pastora Ivanir, que entrou um pouquinho, estão levando uma equipe para o Haiti, né? E ela vai contar um pouquinho sobre o terremoto, sobre o que aconteceu lá com o presidente, tudo que eles já viveram e estarão vivendo lá no Haiti, agora no mês de outubro. Então a Tati vai estar conversando com ela. Não perca, live imperdível. Pastor Fabrício, obrigado por tudo, beijão no coração, nos falamos, sabe que eu sou teu servo para serviços leves, o que precisar, estou à sua disposição, tá bom? Amém, glória a Deus, meu irmão, maravilha a gente poder estar junto aqui, compartilhando e falando das coisas de Deus. Que show de bola, verdade. Pessoal, valeu, beijo no coração de todos, valeu, até mais, e não perca a próxima live, um grande abraço a todos, fui! Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, meus irmãos.